Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus supra as tuas necessidades, seja no financeiro, seja na saúde. Que Deus em Cristo te abençoe. Queria trazer uma mensagem para você neste momento. A palavra de Deus, ela revela que um anjo chamado Lúcifer, ele surgiu nele o pecado, o desejo de exaltação própria, querendo tirar a adoração de Deus para si, assumir o trono de Deus. Isaías 14, 13 e 14 fala sobre isso. Satanás, então, ele peca, ele tenta jogar Deus, o caráter de Deus por terra. Afinal de contas, eu te pergunto, o que é pecado? Porque o pecado surge no coração de Lúcifer. E ele engana a terça parte dos anjos. E o Pai dá 3 chances para ele se arrepender. E ele não se arrependeu. Ele continuou com aquele projeto. Queria adoração para si. E ele foi expulso do céu para a terra. E na terra continua o grande conflito entre Deus e o diabo. De um lado nós temos Cristo, que expulsou Satanás do céu, Apocalipse 12, versos 7 a 9. E do outro lado tem Lúcifer, que não é mais Lúcifer, agora é Satanás, é diabo e Satanás, o sedutor de toda a terra. De um lado nós temos o Pai eterno, Deus, e do outro lado tem o pai da mentira, Satanás. E eu queria descrever esse conflito para você de forma resumida. De um lado nós temos um Deus de lei. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 João, eu vou abrir a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o anjo ele peca porque ele transgride a lei de Deus. E aí ele tem 3 chances para se arrepender. E ele não se arrependeu. Então houve um conflito entre ele e Cristo, e os anjos que creu nele, e os anjos que estavam do lado de Cristo, e Cristo expulsa ele do paraíso, do céu para a terra. Cristo expulsa ele do céu para a terra, com a terça parte dos anjos. E aqui ele consegue colocar o pecado no coração de Adão e Eva também. Ele os enganou, fazendo comer do fruto que Deus falou que não podia comer. Mas eu queria descrever essa mensagem de forma mais inteligível. De um lado nós temos um Deus de lei. E do outro lado nós temos um anjo fora da lei. E eu queria então destacar, nesse conflito entre Deus e o diabo, nós estamos no meio. E nós podemos ser filho de Deus ou filho do diabo. Como que eu me torno filho de Deus? Quando eu abandono a prática do pecado, começo a obedecer à lei de Deus, João 14, 21. Então eu me torno filho de Deus. Aceito Jesus como Salvador. Recomeço uma nova história. Um Deus de lei, seus filhos têm que obedecer a sua lei. Uma lei imutável, uma lei que não muda. Mateus capítulo 5, verso 18 diz: passará o céu e a terra, porém nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei de Deus. De um lado temos um Deus Pai, um Deus de lei. Do outro lado tem o pai da mentira, que não aceita a lei de Deus. E aí eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 30, verso 9. Estou abrindo a minha Bíblia. Abre a sua Bíblia, por favor. Certifique-se de que realmente essa é a verdade.
Verso 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então aqui está falando de filhos de um povo que são filhos, mas são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. O anjo fora da lei é Satanás. E aqui fala de um povo rebelde, que são filhos mentirosos. Esses filhos mentirosos, abre a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Abre a sua Bíblia, por favor. Lá está escrito assim, ó. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, pois jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O povo que não aceita a lei de Deus, que diz que não precisa guardar a lei, isso é muito grave, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E os filhos rebeldes, o povo rebelde, que são filhos mentirosos, eles não guardam a lei do Senhor. E aí em João diz que o pai da mentira é Satanás. 1 João 2,4, lá está escrito: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se queremos ser filhos de Deus, João 14,15, Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Nesse conflito entre Deus e Satanás, está eu e você. De um lado está um Deus de lei. Quem quiser ser filho de Deus, deve aceitar Jesus e guardar os mandamentos de Deus. Se o povo não guarda os mandamentos de Deus, diz que não precisa, eles são descritos na Bíblia como um povo rebelde, filhos mentirosos. E o pai da mentira é Satanás. Pode ser que a gente esteja pensando que é filho de Deus, quando na essência estamos do lado de Satanás, identificado como os filhos do diabo, o pai da mentira. O que é preciso eu fazer para ser filho de Satanás? É só rejeitar a lei de Deus. Se você não aceita a lei de Deus como um padrão de vida para os salvos, isso já faz de você um filho do pai da mentira. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Quer ser filho de Deus? Precisa aceitar Jesus e guardar os mandamentos de Deus, sem aumentar um i e sem tirar um ti. Mateus 5, verso 18. Lucas 16, verso 17. Aqueles que não aceitam a lei de Deus, Paulo fala em Romanos 2, 12. Aqueles que pecam sem lei vão perecer, serão destruídos. Mas aqueles que pecam com lei, mediante a lei serão julgados. Verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso é tão claro, meus queridos, que quem obedece a Deus, quem pratica a lei de Deus, vão ser justificados.
A Bíblia fala sobre Moisés que feriu a rocha 2 vezes. Moisés pecou, não pôde entrar na terra prometida. Morreu antes de entrar na terra prometida. Ainda viu a terra prometida, mas não pôde entrar. Ele morreu. Mas Cristo veio, ressuscitou e o levou para o céu. Porque quem pratica a lei hão de ser justificados. Porque tem Deus como Pai, um Deus de lei. Aqueles que não aceitam a lei, eles vão morrer na prática do pecado e irão ser destruídos no pecado. Não há esperança para quem não aceita a lei de Deus. Primeiro você aceita Jesus. E João 14, 15, Jesus disse: se me amas, guarda os meus mandamentos. O Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás não está irado com aquele povo que não aceita a lei de Deus, porque esse povo, a Bíblia diz que são filhos rebeldes, são mentirosos, e o pai da mentira é Satanás. Ele não está preocupado com esse povo. Ele persegue os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guarda os mandamentos de Deus sem aumentar e sem diminuir. Tiago 2, 10 está escrito: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, não adianta você dizer que guarda a lei. Não pode adorar imagem de escultura, não pode ter imagem em casa, não pode chamar o nome de Deus em vão, tem que honrar pai e mãe, não pode matar, não pode adulterar, não pode furtar, não pode levantar falso testemunho, não pode cobiçar as coisas alheias. 9 mandamentos. Mas se você rejeita um, no caso, o dia do Senhor, Tiago diz, você se torna culpado de todos. Guardar a lei de Deus não me dá o direito de escolher quais mandamentos eu quero guardar. Eles são 10 e não pode aumentar um i e nem tirar um tio. E se você pecar, cair em um pecado, transgredir a lei de Deus, não continue na prática desse pecado. 1 João 2,1 está escrito: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Confessa o teu pecado, abandona ele e tu alcança misericórdia. Provérbio 28, 13. De um lado, um anjo fora da lei. Do outro lado, um Deus criador, um Deus de lei. Aí você deve escolher de qual lado você quer ficar. Do lado de Deus, filhos de Deus devem praticar a lei de Deus sem aumentar e sem diminuir. Do outro lado, não aceita a lei de Deus, filhos mentirosos. Pode dizer que conhece ele, mas se não guardar os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2,4. Eu quero finalizar essa mensagem, meus queridos, dizendo para você o seguinte: quando o anjo Lúcifer viola a lei de Deus no céu, isso declara que a lei já existia. A lei de Deus é o estatuto do céu. A lei de Deus não tem a finalidade. Nós não devemos guardar a lei com um propósito de ser salvo. A lei não tem função de salvar ninguém. Pelo contrário, a lei ela é um estatuto para os salvos. Por isso, no céu, antes de Lúcifer pecar, a lei de Deus já existia no céu. Salmo 119, o verso 89. Firmada para sempre, ó Deus, está a tua palavra no céu.
A lei não tem papel de salvar ninguém. Pelo contrário, a lei é o estatuto para os salvos. Que Deus em Cristo te abençoe. E se você pratica só 9 mandamentos da lei de Deus, um só mandamento te falta, o 4º mandamento. Coloca em prática. São 10. E não pode aumentar e nem diminuir. Por isso o salmista, Salmo 119, verso 151, está escrito: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Todos. Devemos praticar todos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família, o teu lar. E que essa coisa que te falta, que você busque em Cristo força, entendimento para aceitar e botar em prática em tua vida. Fica com Deus. Graça e paz para você.